Olá traders, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a minha trade em EURUSD, que é basicamente a continuação da a continuação da operação que nós fizemos ontem. Inclusive tem um vídeo explicando explicando a estratégia por trás desta operação. E hoje, como eu tinha salientado no vídeo anterior, que eu tinha fechado as minhas operações por volta desta zona, e que possivelmente no dia seguinte teríamos a continuação, esperávamos por um pullback, e faríamos reentrada neste pullback, e esperava que o preço atingisse este swing low. Por acaso, ontem o mercado às 2 da manhã atingiu este low e provavelmente vamos com este pullback, esta continuação provavelmente pode continuar até este low, swing low aqui, alright? E portanto, este vídeo vai ser um bocadinho demorado porque queria mostrar aqui algumas coisas que realmente são de grande valor, que eu mostro, que eu ensino nos meus vídeos, alright? Principalmente no que diz respeito à estrutura de mercado, ondas, ok? Ondas Elliott principalmente, alright? Portanto, é tão bom ver, é tão bom saber, né, neste caso, saber e ver realmente digamos, este conhecimento serem aplicados nas nossas operações, ok? Porque o que eu ensino nos meus vídeos, o que eu ensino nos meus vídeos tem a ver com indicação de grandes instituições, a participação de grandes instituições no mercado, ok? Porque eu acho que é muito mais confiante, ok? Ganhamos muito mais confiança e estamos muito mais seguros quando sabemos que estamos no mesmo caminho, ou estamos na mesma direção que grandes instituições, ok? Portanto, por exemplo, aqui neste pullback aqui, nós fizemos um pullback com uma tendência de ondas Elliott, ok? Uma tendência de alta de ondas Elliott. E eu ensinei isso no meu curso básico, ok? De ondas Elliott. E repara, nós fizemos a onda Elliott e na quinta onda, repara que na quinta onda o preço encontrou vendedores e quebramos aqui então a onda 3 e a onda 4, que é um indicativo de uma reversão da tendência, alright? Portanto, nós sabemos que na onda Elliott, quando quebramos a quarta onda, podemos ter uma reversão da tendência ou então uma continuação desta tendência, alright? Portanto, é isto que eu queria mostrar aqui em termos de estrutura, right? Temos confiança porque sabemos que big banks, grandes instituições, estão envolvidos nas mesmas operações que nós também queremos nos envolver, right? E todo esse conhecimento eu ensinei no meu curso básico em termos no que diz respeito à estrutura do mercado. E isto foi uma confirmação, right? E aspirou-me mais confiança para poder então entrar ou reentrar na minha operação de hoje, dia 19 de agosto. Portanto, ontem fechei a operação aqui e hoje basicamente abri as operações aqui na mesma zona que eu fechei as minhas operações ontem.
Portanto, como eu disse ontem, o mercado é fractal, ok? O que acontece na time frame de dia, right? Também acontece no time frame de 1 hora, de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, ok? A estrutura do mercado não muda, right? O que muda é a velocidade, right? Quanto menor for a time frame, mais é a velocidade em que o preço se move. Portanto, por exemplo, acredito que neste gráfico no gráfico main graphic, portanto, se formos aqui neste meu gráfico, vocês conseguem reparar que, que temos aqui, por exemplo, deixa-me só. Portanto, temos aqui então, por exemplo, ondas, ok? Ondas Elliott. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas, right? E quebramos, por exemplo, depois quebramos a onda 3, right? Com este movimento, right? E podemos potencialmente vir a atingir a onda 4, right? Com este movimento aqui. Atenção que nós estamos a longo prazo estamos bullish, right? Estamos numa tendência de alta, mas queremos aproveitar este pullback, right? Portanto, existe aqui sinais de reversão ou então pullback, neste caso pullback, temos aqui sinais, ok? O mercado tem quebrado aqui alguma estrutura e feito lower highs e lower lows, e eu espero que pelo menos podemos atingir aqui ou quebrar aqui a onda 4 antes de continuarmos a tendência para cima, porque eu realmente acredito que esse mercado do Euro-USD não vai reverter a tendência para termos forte queda como tivemos aqui, por exemplo, mas apenas um pullback para então depois continuarmos essa tendência de alta time frame, que é de daily, ok? Portanto, é só para ilustrar aqui que na time frame alta, dia, o que acontece na time frame de dia também acontece na time frame de 1 minuto, 30 segundos, ok? A estrutura do mercado é a mesma, o mesmo. E portanto, vou explicar então aqui a mecânica das minhas entradas nessa matéria, nessa operação de hoje, right? Portanto, vamos aqui na time frame de 5 minutos e eu vou explicar mais ou menos qual é a psicologia e o que é que eu estava a olhar, o que é que eu estava à espera para entrar nesta operação de hoje, right? Portanto, hoje acordei um bocadinho tarde. Queria retificar aqui um erro no vídeo de ontem, que eu disse que as operações de Euro-USD faço às 13 horas, horário de Lisboa. Não só faço às 13 horas horário de Lisboa, mas também faço na abertura do mercado de Frankfurt, que é às 7 da manhã, right? Às vezes temos bons movimentos no mercado, na abertura de Frankfurt. Mas no horário da manhã eu observo a abertura de Frankfurt. Se tiver oportunidade, boa oportunidade na sessão de Frankfurt, eu faço uma operação na sessão de Frankfurt, ou então simplesmente aguardo pela abertura de sessão de Londres, que é às 8h30, horário de Lisboa, ok? 8h30 da manhã. Então eu opero o Euro-USD, na abertura do mercado, na abertura de Frankfurt, ok? Na pré-abertura do mercado, Frankfurt e Londres, e às 13 horas, na parte da tarde, a partir das 13 horas eu opero o euro, ok? A partir das 3 até o mercado de Nova York fechar, right? Portanto, esta é a retificação que eu quis fazer aqui no vídeo de ontem, que eu acho que eu disse que eu opero a partir das 13 horas, não só a partir das 13 horas, mas também a partir da abertura do mercado de Frankfurt e na sessão de Londres, right? Portanto, nós ontem, como eu tinha dito, expliquei, portanto, nós tivemos aqui então um pullback, right? Não chegou até à zona onde eu queria, right? Eu queria que ele chegasse aqui, assim teria
teria maximizado aqui o meu lote, também o meu lote de operação. Mas eu acordei um bocadinho tarde na sessão de Londres. Acho que acordei e por volta destas horas aqui, às 9 horas que eu acordei. Assim que vi o preço a reagir aqui, ok, com esta venda, eu disse ok, então podemos estar prestes então a mover o mercado para outras direções, ok. Portanto, mas no entretanto nós tínhamos aqui, existia aqui uma, eu quis que esta estrutura aqui fosse quebrada, ok? Quebrar em termos de corpo de vela, não apenas esse quebra com wicks, mas com corpo de vela, ok? Portanto, porque esta zona aqui é uma zona forte de suporte, resistência, como podem ver aqui, tive aqui, por exemplo, suporte, suporte, resistência, aqui, resistência, e aqui quebrou, transformou-se em suporte, e depois eu quis ver essa zona de suporte, resistência a ser quebrada com o corpo de vela antes de entrar na minha operação de venda, alright? Quebrar a estrutura do mercado, alright? Para ser honesto, eu tive aqui um bocadinho de FOMO, right? Fear of missing out, medo de perder esta entrada, e fiz aqui uma pré-entrada, ok? Uma pré-entrada com um lote baixo. Mas depois reanalisei e vi que não fiz essa entrada de forma de forma lógica, não é? Porque nós não podemos usar a emoção para operar, ok? Portanto, eu usei a emoção para operar, para abrir esta operação aqui. Então, eu fechei depois desta operação. Acho que eu tenho aqui no meu MetaTrader, fechei com um profit mínimo. Portanto, temos aqui temos aqui, portanto, eu abri aqui sell e depois fechei com o mínimo de profit aqui. E depois então estive então a guardar, ok? Até porque eu não costumo a abrir as minhas operações depois das 10h30, alright? Eu a partir das 7 horas até as 9h30, 10 horas eu posso operar, right? No mercado de Londres. Mas depois das 10h30 eu já não costumo operar, right? Porque é uma hora que eu considero uma hora morta. Então, voltando aqui ao nosso TradingView, portanto, então pronto, e depois tivemos aqui o mercado, o preço esteve aqui a consolidar aqui por volta deste preço, e depois tivemos um rally up, right? Até porque se eu for apresentar aqui o footprint desta zona aqui, eu vou vos mostrar aqui, que é mais para perceberem aqui o meu footprint. Reparem que nesta zona aqui que eu indiquei, nesta zona, reparem que vou mostrar o footprint aqui desta zona aqui, alright? Para vocês perceberem o que é que se passou aqui em termos de order flow. Portanto, eu tenho aqui então aqui eu abri a operação aqui, a operação que eu fechei, depois fechei, que eu abri com FOMO, alright?
porque nós não tínhamos quebrado ainda aqui a zona de suporte e resistência. Por isso é que é importante nós sabermos identificar a zona de suporte e resistência. As zonas onde o preço onde o mercado está a reagir, ok? É muito importante, porque é nestas zonas onde encontramos vendedores e compradores. E, portanto, assim que eu vi o meu footprint apresentar um menos 259, right? Eu comecei no footprint seguinte comecei a vender, ok? Portanto, temos aqui o meu delta o delta change apresentar menos 259. Eu neste footprint seguinte comecei a pensar em abrir aquela operação e abri esta operação, ok? Depois reparei que o footprint fechou com um delta change de positivo de 6. E isso me influenciou também, ok? Além de perceber que eu abri a operação com base em emoção, mas também percebi que realmente temos aqui o footprint, temos aqui o delta change a fechar positivo, alright? Então isso também me influenciou para fechar a minha operação, alright? Então fechei a minha operação, eu abri esta operação, eu tinha meu stop loss aqui, ok? Se eu não fechasse essa operação, teria atingido aqui então o meu stop loss e podia estar em perda neste dia. Portanto, por isso é que é muito importante mesmo nós não abrirmos a operação com base nas nossas emoções, ok? Deixa o mercado nos dar oportunidade, deixa a oportunidade vir até nós, chegar até nós, não devemos forçar nada, right? É muito importante. E reparem, tivemos aqui neste footprint um delta positivo de 45 e depois tivemos o delta change de 190, ok? Tivemos um crescimento aqui exponencial, ok? De delta change, right? Portanto, o mercado continua assim, ok? Positivo, right? Até atingirmos então um certo valor, um certo preço, e então o delta mostrou 0 com um delta change de menos 190. Mas repare que estas horas são 12 horas, ok? E 12 horas eu não costumo operar. E eu vou esperar até as 13 horas, a hora que eu costumo operar, para começar a pensar em abrir as minhas operações. Se fosse às 13 horas aqui, eu podia começar a pensar em abrir as minhas operações, pelo menos aqui nesta candle, ok? Porquê? Porque tivemos aqui duas candles de baixa, right? E tivemos aqui um delta change de menos 192, menos 45. E depois tivemos a resposta do comprador com 140. E depois voltamos a cair com menos 129. Right? Portanto, chegamos aqui às 13 horas e eu não abri ainda a minha operação. Mesmo já estando na hora que eu opero. Por que eu não abri a minha operação? Eu vou mostrar o porquê no TradingView. Right? Porque nós temos aqui um mercado ainda em alta, ok? Portanto, temos aqui, o que eu mostrei no footprint era esta zona aqui, ok? 13,5, right? Deve ser por volta disto. 13,20, 13,5. Porque nós ainda temos aqui um mercado bullish, right? Temos aqui um mercado bullish, temos aqui uma estrutura bullish. Não vais entrar, eu não aconselho entrar em uma operação contra uma tendência de alta ou de baixa, right? Espera o mercado mostrar uma quebra da estrutura do mercado, right? E esta quebra da estrutura do mercado que eu estava à espera era este suporte e resistência, esta zona de suporte e resistência, okay? Que vem mostrando ao longo aqui de muito tempo, que é uma zona forte, ok? Que é uma zona forte, é uma zona onde existe disputa entre compradores e vendedores, alright? Portanto, o meu objetivo aqui, mesmo quebrando essa estrutura aqui, mesmo vendo que o preço, ok, tivemos aqui swing high, temos aqui um swing low, o mercado quebrou essa estrutura, teve um pullback, alright, ok,
Mas a principal estrutura estava aqui, nesta zona, alright? Principal estrutura. Então, o meu objetivo foi esperar até esta estrutura aqui ser quebrada com vela, ok? Com corpo de vela, e fazer um pullback, assim efetuar a minha operação, alright? E assim fui esperando, ok? Aguardei até o mercado quebrar esta estrutura, quebrou a estrutura. Fiz aqui uma pré-entrada, que eu já vou mostrar aqui no meu MetaTrader. E depois o preço fez um outro lower low, ok? Temos aqui a fazer lower highs, lower highs e lower lows, right? Que isso indicava que nós estamos no mercado, estamos a reverter a nossa tendência, right? Temos aqui lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, ok? Lower low, lower high, right? Portanto, temos aqui claramente o mercado a reverter a tendência, esta tendência de alta, right? Com a quebra da estrutura, com a quebra dessa estrutura, eu feitei então a minha entrada aqui nesta candle. Feitei a minha entrada aqui nesta candle, right? Nesta zona, assim que eu vi o preço a voltar aqui nesta zona, vou mostrar aqui no meu MetaTrader, nesta zona aqui, 15 minutos, right? Como podem ver aqui, efetuei uma primeira entrada aqui, uma segunda entrada aqui, tive aqui em duas posições e depois estive a tirar profit. O primeiro take profit foi aqui mais ou menos, o segundo take profit foi aqui mais ou menos e o terceiro take profit foi aqui, que é já quase no final da sessão. Eu fechei as minhas operações todas, ok? Portanto, é isso, pessoal. Nós, por mais que temos que esperar várias confirmações, por mais que o mercado comece a mostrar sinais, ok? Começa a mostrar, devemos esperar mais confirmações. E para além disso, eu tive aqui a confirmação também do VWAP. Por mais que não seja a situação ideal para mim, e eu estava a usar o VWAP, meu VWAP semanal para fazer a operação, ignorando aqui o VWAP session, usava aqui então este meu VWAP semanal que estava em confluência com a zona de suporte e resistência que eu tinha delineado, identificado, e portanto foi esta aqui a operação. E ressalvando aqui o que eu disse ontem, mostrar aqui no meu TPO, right, que eu dizia que o mercado fechou baixo, ok? O mercado fechou baixo, right, no meu TPO, que provavelmente no dia seguinte íamos continuar para baixo, que foi o que aconteceu hoje, right? O mercado abriu e fechamos outra vez baixo, ok? Portanto, também eu tenho aulas que explicam a anatomia do TPO, ok? Como usar os TPOs no meu curso do Flow, não sei se é o meu curso profissional ou no curso do Flow, no curso institucional já não me lembro, mas eu explico, ok? Eu explico como é que podemos fazer a leitura do TPO, right? Portanto, temos aqui então o mercado a fechar abaixo outra vez em 2 dias consecutivos e provavelmente podemos então amanhã continuar este mercado, a vender este mercado, right? Portanto, voltando aqui no meu footprint, right? Voltando aqui no meu footprint, vamos ver aqui depois da minha entrada, ok? Portanto, as entradas eu efetuei aqui, right? Efetuei aqui, efetuei uma aqui, efetuei uma aqui,
uma pré-entrada aqui, depois deste movimento depois deste movimento efetuei outra entrada aqui, neste canto, neste footprint, right? Porquê? Porque tivemos aqui uma quebra de estrutura com este movimento, com este pequeno movimento aqui. Tivemos uma quebra de estrutura e reparem que assim que tivemos esta queda com este footprint com delta de menos 94 e com delta change de menos 288, saímos de 260 para menos 288 e depois tivemos os compradores a responderem com um delta de 377, com um delta de 283, que é praticamente mais de 3 vezes maior que este, mas o preço não subiu, ok? Não tivemos aqui significância no movimento do preço, mesmo tendo aqui forte presença de compradores. E então, assim que eu vi o meu delta change a mudar para negativo, menos 249, então eu efetuei a minha operação aqui, ok? Fiz a minha venda. E como podem reparar, saímos de 283 em delta para 34 em delta, uma queda significativa no delta. E isto também fez então entrar nesta operação de venda, right? Portanto, explicando aqui uma última coisa no meu Naked Chart, volatilidade, ok? Devemos esperar quando a volatilidade, eu tenho aqui o ATR que me indica a volatilidade do mercado, ok? Devemos participar no mercado, entrar na participação do mercado quando a volatilidade é certa, ok? Porque senão entramos num mercado e o mercado não vai se mover, ficamos aí no mesmo preço, de cima para baixo, sem termos aqui grandes movimentações. Então esperem a volatilidade certa, esperem o volume certo, esperem a sessão certa e assim podemos efetuar as nossas operações. Portanto, é isso que eu tinha que mostrar para hoje. É a última coisa que eu posso mostrar aqui. Se calhar aqui não aparece. Era a minha checklist, ok? Mantendo a checklist em dia, right? Manter a checklist sempre em dia, respeitar as regras. Nesta trade eu tive a possibilidade de fazer 5% e estou satisfeito, ok? Portanto, é isso que eu tinha para vos apresentar hoje e nos vemos no próximo vídeo.